Ok, pessoal, retomando aqui a programação do primeiro Congresso Norte-Nordeste Multidisciplinar sobre o Câncer, a gente tem agora o prazer de receber a doutora Maria Cecília de Araújo Silvestre. Ela é terapeuta ocupacional do Hospital Metropolitano. Ela vai conferir a palestra intitulada Terapia Ocupacional e Atenção Oncológica em Contextos Hospitalares. Doutora, seja muito bem-vinda. Obrigada. Fique à vontade. Obrigada. Boa tarde a todos. Como já foi falado, eu vou falar um pouco da terapia ocupacional e da atenção oncológica em contextos hospitalares. Vou me apresentar, sou Cecília, terapeuta ocupacional no Hospital Metropolitano, graduada pela Universidade Potiguar, em Natal, especialista em reabilitação do meio superior na Unicamp, Campinas, e mestre pela UFRN, em Ciências da Reabilitação. Eu acho que para a gente entender a atuação da terapia ocupacional no contexto oncológico, a gente precisa entender a atuação da terapia ocupacional de uma forma geral. O que é a terapia ocupacional? E aí eu trouxe uma definiçãozinha rápida do que é a terapia ocupacional. Terapia ocupacional é a ciência que estuda a atividade ou ocupação humana e a utiliza como recurso terapêutico para prevenir e tratar dificuldades físicas, cognitivas e ou psicossociais que interfiram no desenvolvimento e na independência do cliente em relação às ocupações. Ou seja, a gente utiliza uma atividade cotidiana do paciente como recurso para o tratamento. O tratamento é totalmente funcional e de maneira lúdica para que o paciente tenha uma reabilitação mais significativa possível para ele. E aí vamos entender um pouco do processo de terapia ocupacional dentro do contexto, né? A gente precisa entender a ação da terapia ocupacional no contexto oncológico. E isso requer uma compreensão sobre a ocupação humana. Saber analisar a ocupação humana e saber identificar e reconhecer a pessoa que desempenha essas ocupações. Para pensar no tratamento da terapia ocupacional para essa população, é preciso entender qual o impacto, como uma condição oncológica ela vai afetar essa pessoa, em termos físico, cognitivo, mental, social. Enfim, a gente precisa entender todos os impactos que essa condição ela vai trazer para o indivíduo. E o cuidado da terapia ocupacional, ele tem por objetivo enganjar esses pacientes em atividades que são significativas. Trazer ele de volta para a rotina que foi rompida, as atividades que ele deixou de realizar por causa dessa condição, por causa de alguma sequela que tenha ficado. E aí, tudo isso tem finalidade a independência e autonomia do paciente e a participação social, que são os pilares da terapia ocupacional. Considerando as complexidades dessa clínica, da clínica oncológica, a terapia ocupacional ela pode ser discutida através do conceito da classificação internacional de funcionalidade, incapacidade e saúde. A gente vai ver um pouquinho dela mais rápido, para contextualizar todo o tema. Então, o conceito de funcionalidade ele está relacionado diretamente com o conceito de qualidade de vida do sujeito. A funcionalidade ela abrange todas as funções do corpo e o desempenho das tarefas e ações. A CIF ela tem um fluxograma básico que você codifica através desse fluxograma as condições de função, de independência, de incapacidade do ser humano. E aí esse fluxograma inicia com a condição de saúde, seja patologia, seja um transtorno, seja uma desordem física, neurológica, enfim. E aí ela vai classificando as estruturas e funções do corpo, estruturas em termos anatômicos mesmo, funções fisiológicas, ela classifica as atividades, as tarefas que o indivíduo desempenha e classifica a participação desse indivíduo. A participação dele na atividade real, de uma atividade de trabalho, de lazer, inserir na sociedade.
e leva em consideração fatores ambientais, que esses fatores ambientais eles podem ser facilitadores ou podem ser barreiras para esse paciente, e aí isso é classificado para identificar qual a melhor forma de tratamento deve seguir. E os fatores pessoais, que são gênero, espiritualidade, se o paciente é casado, se tem filho, todos esses fatores. Para exemplificar melhor, eu trouxe um exemplo, não está relacionado à oncologia, está relacionado a AVC, de como são divididas esse fluxograma da CIF. Então, um paciente JC com AVC, sua queixa principal é dificuldade em movimentar o hemicorpo direito e a lentidão na fala. Então, as estruturas e funções corporais principais afetadas foram cérebro, função de hemiparesia, hipertonia e hiperreflexia. As atividades que ele reclama que foram mais afetadas são dificuldades na marcha, impossibilidade de realizar atividades com o membro superior direito, impossibilidade de dirigir veículos motorizados. E o que está as restrições na participação? Não participa de atividades de lazer com a família, não encontra mais amigos quanto gostaria. Todos esses itens são codificados lá no arquivozinho da CIF. Os fatores pessoais eles não são codificados, eles são independentes de cada paciente. Então, o desse paciente ele sente-se desmotivado a realizar atividades sociais e de lazer e tem um sentimento de isolamento. É 58 anos e é pedreiro. E os fatores ambientais faz uso de medicamentos. Outro fator ambiental aqui poderia ser barreiras de arquitetônicas, se ele usa tecnologia assistiva ou não. E todos esses fatores influenciam para o tratamento da terapia ocupacional. A gente precisa saber tudo isso para saber como direcionar o processo terapêutico. E aí, relacionado, bem próximo, está o que a gente usa de base lá no hospital, que é a estrutura da prática da terapia ocupacional, domínio e processo. No domínio e processo, ele tem aspectos que são domínio da terapia ocupacional. E todos esses aspectos, eles transitam para apoiar o envolvimento e a participação e a saúde do paciente. Então, as ocupações básicas do ser humano, que podem ser impactadas por uma condição oncológica. Essas ocupações básicas são atividades de vida diária, que está relacionada ao autocuidado, higiene pessoal, se alimentar sozinho, banho, se vestir, mobilidades, transferências funcionais. As atividades instrumentais de vida diária estão relacionadas a gerenciamento do lar, gerenciamento financeiro, o convívio na sociedade, compras na comunidade, transações bancárias, essas coisas mais amplas. Outras ocupações, descanso e sono, isso interfere muito na reabilitação. Educação, trabalho, brincar, lazer e participação social. E aí os fatores dos clientes, que são valores, crenças e espiritualidades, que quando a gente relaciona a CIF, são os fatores pessoais. Aí vem funções do corpo, estruturas do corpo, que está relacionado na CIF também. E essas funções e estruturas no domínio do processo são incluídas funções mentais, funções neuromusculoesqueléticas, funções sensoriais, funções cardiorrespiratórias, tudo isso que pode interferir na realização de uma atividade de forma independente. E as habilidades que são necessárias para realizar a atividade são habilidades motoras, habilidades de processo, habilidades de interação social. E aí a gente leva em consideração os hábitos, as rotinas, rituais, os papéis ocupacionais que esse paciente estava inserido e todo o contexto ambiental, que é a questão cultural do paciente, a questão pessoal, social, temporal e tudo que ele está inserido. Então, vamos começar a entrar de fato na parte da terapia ocupacional e a atenção oncológica, mais voltada para contexto hospitalar. Eu vou voltar um pouco para a nossa prática lá no Hospital Metropolitano, que é mais relacionada a pacientes com tumores cerebrais, a parte mais de neurocirurgia.
Então, acabei direcionando mais um pouco para essa área, certo? Então, o câncer, ele é considerado um problema de saúde muito complexo, saúde pública, e o paciente com uma condição oncológica, ele pode viver com graves condições e sintomas físicos e neuropsiquiátricos. Esses sintomas eles vão poder interferir diretamente nas funções cognitivas, que afeta memória, linguagem, atenção, funções executivas, questões mais complexas, e também interferir diretamente na condição motora, traz déficits motores para o paciente, alterações visuais no humor e nas emoções, além de todo o rompimento do seu contexto ocupacional, das suas atividades previamente desenvolvidas. O paciente, quando ele é hospitalizado, ele tem uma ruptura nesses papéis ocupacionais que interfere diretamente na sua saúde mental, na sua saúde física, enfim. E aí a terapia ocupacional ela vem diretamente nessa área, na área ocupacional. E aí, começando o processo de terapia ocupacional, a gente inicia no acolhimento ao paciente e avaliando as suas condições, a avaliação terapêutica ocupacional, que pode ser realizada em diferentes contextos, tanto em contexto hospitalar, UTIs, enfermarias, e contexto ambulatorial e domiciliar. Existem protocolos que auxiliam na avaliação de um paciente em uma condição oncológica. Porém, esses protocolos não dispensam a avaliação terapêutica ocupacional. Que o terapeuta ocupacional ele vê o sujeito como de uma forma mais holística. Para fazer a avaliação, ele conhece o sujeito, busca identificar quais são os valores culturais e espirituais desse sujeito, quais são os seus interesses próprios, como é sua relação sociofamiliar, sua relação na comunidade, sua relação em casa, sua relação com seus acompanhantes, vendo de uma forma de contexto hospitalar, como era esse cotidiano do paciente previamente à internação e como está sendo no processo de internação, como era a rotina diária desse paciente antes da internação, antes de uma condição, antes de adquirir essa condição oncológica, antes de descobrir, como está a sua rotina agora e o que foi que mais foi rompido na sua rotina devido a essa condição e a essa hospitalização. Identificamos também o trabalho do paciente, o que o paciente exercia de função laboral, o lazer do paciente, o que é que ele desenvolvia como atividade de lazer e o que ele gostava de realizar como atividade de lazer e, principalmente, a funcionalidade. Funcionalidade do paciente que a gente avalia através da medida de independência funcional. E a gente quantifica essa funcionalidade no decorrer do tratamento, se ele vai melhorando ou se ele vai piorando. Então, para planejar o processo terapêutico ocupacional, a gente necessita identificar quais são as demandas apresentadas por esse paciente. O que é que esse paciente ele apresenta de maior impacto, de maior dificuldade. Se é na área física, questões de déficits motores, contraturas, perda de força, diminuição de tônus. Se é na parte cognitiva, se ele teve dificuldade de memória, se ele está com dificuldade de orientação temporal, se ele tem dificuldade em funções executivas que são mais complexas, de sequenciamento de atividade, e a demanda psíquica e espiritual também, que isso interfere diretamente na reabilitação do paciente. E aí a gente pode complementar o planejamento do processo terapêutico utilizando aqueles fatores que a gente viu anteriormente da CIF. E aí o projeto terapêutico ele inicia desde a internação do paciente, no acolhimento, para avaliação, no pré-cirúrgico, caso seja
que é o caso maior na nossa prática lá no hospital. Os pacientes vão para realizar cirurgia. Então, a gente avalia e orienta nesse processo de tirar todas as dúvidas, de preparar o paciente para esse procedimento cirúrgico. Quando o paciente volta, começamos a reabilitação no pós-cirúrgico, reavaliamos para ver se o paciente manteve essas condições funcionais de que ele estava antes de realizar a cirurgia, se ele teve um declínio funcional, que geralmente é o que é comum ocorrer. E já bolamos todas as atividades e a reabilitação em cima desses declínios. E vamos até a programação de alta do paciente. As orientações, os encaminhamentos para os serviços públicos da região do paciente, se ele for de outra cidade, direcionar esse paciente para dar continuidade ao processo de terapia ocupacional. Então, todas essas dimensões, essas 4 dimensões, internação, pré-cirúrgico, pós-cirúrgico e programação de alta, elas levam em consideração as condições do paciente, que esse paciente apresenta, tanto questão de sinais vitais, de dor, de edema, de lesões que são causadas pelo atrito no leito, lesão por pressão. E aí vem o procedimento terapêutico ocupacional, identificar qual é a melhor atividade, qual é o melhor recurso para esse paciente, ter um objetivo, não fazer por fazer, não ocupar o tempo, que é como algumas pessoas falam muito que a terapia ocupacional faz, ocupar o tempo. Não é ocupar o tempo, é analisar uma atividade, realizar essa atividade com objetivo e direcionar individualmente para cada paciente. E escolher adequadamente os recursos utilizados. O que a gente vai fazer e que recurso utilizar, de acordo com o que a gente traçou de objetivo para aquele paciente. Essas atividades elas devem ser significativas, voltadas para uma abordagem funcional. Lá no hospital a gente direciona muito para o autocuidado, principalmente. Desenvolver adaptações de ambiente, se necessário, orientar família e paciente. Eles enfrentam uma situação pesada, digamos assim. Então, ter toda essa questão de escuta, de acolhimento, a fim de promover o máximo nível de independência e autonomia no desempenho ocupacional e desempenho dos seus papéis ocupacionais também. Os objetivos terapêuticos, eles vão de orientação, tempo e espaço, orientar os pacientes às vezes voltam desorientados, a hospitalização, ela deixa um pouco desorientado em termos de espaço, de tempo, o paciente perde noção de dia, de noite, de que dia da semana, de dia do mês. Então, trabalhar essa questão para o paciente não ficar tão desorientado. Em alguns casos, estimulação sensorial ou reeducação sensorial, quando o paciente apresenta uma hipossensibilidade ou uma hipersensibilidade, então trabalhar essas questões sensoriais também, além de funções visuais, funções de olfato, enfim, todos esses que podem ser afetados por uma condição oncológica. Treino cognitivo, como eu falei, os pacientes eles podem ter dificuldade de memória, de atenção, de concentração. Então, são realizados treinos cognitivos, direcionado e adequado para cada paciente. Treino de AVD, que é o treino de atividade de vida diária, que digamos, a principal função do terapeuta ocupacional, é realizar esse treino de AVD. E o treino de AVD, ele é específico da terapia ocupacional. Só a terapia ocupacional pode fazer treino de AVD, que é o treino das atividades de vida diária. Treino para alimentação, o paciente se alimentar sozinho, treino para pentear o cabelo, treino para se vestir. Isso é próprio da terapia ocupacional. E tomando um gancho do treino de AVD, a gente também realiza adaptações, que são a tecnologia assistiva. O paciente ele não consegue fazer preensão palmar, então a gente adapta uma correia universal ou um engrossador
para que esse paciente ele consiga pegar a colher de forma independente e realize essa atividade. Tem algumas imagens de adaptações, tanto adaptação para a escrita, adaptação para a escova de dente, adaptação para a colher. A gente também pode promover conchinhos, que são posicionadores de forma de baixo custo, confecção de órtese para posicionamento do membro, adaptação para vestir, para botar meia, enfim. A terapia ocupacional ela trabalha buscando de todas as formas a independência desse paciente, seja sem um auxílio ou com. Continuando os objetivos, também trabalhamos com o conforto de sintomas, que é diminuição da dor, diminuição das náuseas, utilizando técnicas de respiração, técnicas de relaxamento, prevenção de edema, que são os inchaços causados geralmente pela restrição ao leito, prevenção de lesões por pressão também, que são as feridas geralmente popularmente conhecidas como escaras. Então, trabalhamos com isso, com essas prevenções, com posicionamento junto à equipe, toda a equipe multidisciplinar. Posicionamento e mobilidade no leito, posicionar o paciente adequadamente para evitar justamente o que eu acabei de falar, promover mobilidade precoce, mobilização precoce, para evitar contraturas, evitar que o paciente tenha uma rigidez muscular, uma rigidez articular. Além de estimular a mobilidade de forma independente. Transferência, mobilidade, paciente passar da posição de sedestação, sentado para a posição ortostática, em pé. Então, todas essas questões, o terapeuta, junto com a equipe multidisciplinar, também realizam no hospital. Escuta e orientação, escuta do paciente, da família, tirar dúvidas, orientar quanto a práticas de conservação de energia e proteção articular, para realizar de forma mais independente possível suas atividades de vida diária. E, além de auxílios, as possibilidades de comunicação. Se o paciente, de repente, nesse processo, ele teve adquiriu uma dificuldade de se comunicar na fala. Então, a gente, junto com a equipe de fono, desenvolvemos alternativas para esse paciente conseguir se comunicar com a família, com a equipe. As mais comuns que utilizamos lá são as pranchas de comunicação alternativa, que são confeccionadas individualmente e para cada paciente. O terapeuta ocupacional, ele trabalha diretamente em equipe, participando de discussão de casos e realizando atendimento em grupo e individuais. Tanto em grupo com outros profissionais, ou de forma só interdisciplinar, ou só a gente, enfim, buscando todo esse entrosamento com a equipe e com os pacientes. Visando também a participação social, diminuir o impacto hospitalar desse paciente. E, para finalizar, o terapeuta ele atua desde o adoecimento, durante o percurso de tratamento e no momento de luto, junto à família também, caso esse paciente chegue a óbito, né? E aí a terapia ocupacional ela promove saúde, conforto e qualidade de vida para pacientes e familiares, contribuindo com a assistência multidisciplinar e integral do paciente e do indivíduo. Ok, doutora Cecília, a gente quer parabenizá-la pela brilhante explanação e dizer que é um prazer tê-la aqui. Muitas pessoas nesse momento agora já têm uma visão melhor de qual é o papel, né, do terapeuta ocupacional, e a gente fez questão dessa sua fala já para isso, né, para esclarecer não só aos profissionais de saúde,
Mas também as pessoas no geral, Isso, tá? a terapia ocupacional ela ainda é um pouco desconhecida, tanto pelos profissionais, os próprios profissionais de saúde, como a população em geral, né? E é uma profissão uma disciplina essencial para a reabilitação de qualquer paciente e para o contexto hospitalar. Uma dúvida que surgiu ali, onde as pessoas perguntaram, é quanto assim a questão mais específica do câncer. O terapeuta ocupacional ele vai atuar de acordo com cada tipo de câncer, com cada tipo de sequela que o câncer deixe, ou existe um protocolo geral de TO para qualquer caso de câncer? Não, a atuação da terapia ocupacional são nas sequelas e os impactos ocupacionais que o câncer provoca. Então, todas aquelas avaliações que eu falei, principalmente de funcionalidade, são realizadas com o paciente para identificar quais são as principais demandas. O que é que essa situação oncológica vem acarretando de declínio funcional nesse paciente. Então, a atuação terapêutica ocupacional ela vai de acordo com cada paciente, com as sequelas que cada situação ela acarreta. Aí também, assim, algumas pessoas perguntaram, todos os hospitais da rede pública, eles têm terapias ocupacionais? Os hospitais da rede privada têm? Infelizmente não. Infelizmente não. Eu acredito que aqui, em João Pessoa e região metropolitana, eu não posso falar com tanta certeza, porque eu cheguei há pouco tempo, mas eu acredito que a equipe maior terapia ocupacional está no Hospital Metropolitano. Eu acho que o Trauma tem um, e eu não conheço as outras, mas a maior equipe de terapia ocupacional está composta no Hospital Metropolitano, que somos 6. Mas a maioria dos hospitais, eles ainda não reconhecem o quão essencial é esse profissional no dia a dia hospitalar, no contexto hospitalar. Doutora, mais uma vez, muito obrigado pelas suas explicações. Foi realmente bem enriquecedor para nós, né, para todos que estão assistindo. E a gente quer parabenizar mais uma vez pela sua brilhante conferência. Obrigada. Qualquer dúvida, estou à disposição. Disponibilizei e-mail nos slides. E quem quiser entrar em contato, tirar algumas dúvidas, pode mandar e-mail. Obrigada.